Olá família, belezinha com vocês? Neste vídeo vamos a mais um reagimento sobre o conteúdo do Vic Vanilla. Todo mundo sabe que após o encontro que ele teve com o Daniel Mastral, ele se declarou aí aberto ao cristianismo. E agora ele disse ter se convertido e agora é um cristão. Vamos tentar entender aí o seu testemunho de conversão que ele postou lá no seu canal nesses últimos dias. Mas antes de tudo, ajuda o baixinho com aquele like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa? Agora sim, sem mais delongas, BBT põe na tela. Vamos aí a um trecho do testemunho dele e fazer algumas considerações. Começar falando sobre essa conversão. O chat aqui do YouTube tá aberto aqui? Gente, abre o chat aí. Tá aberto? O Yuri vai abrir aí. Abre o chat aí, deixa a galera já mandar as mensagens aí, vamos... Abre o chat, gente. Falei pra... A Raquel tá na moderação, se tiver algum engraçadinho aí, já vai tomar ban. Mas é bom ter engraçadinho também, sabia? É bom, porque a gente já... Sempre é bom. É lógico, dependendo do que a pessoa fala, né? É bom ter aí um engraçadinho que fale alguma besteira de vez em quando. Acaba dando publicidade. São os haters que fazem a nossa imagem na internet. Sabia disso? É verdade. Exatamente. Antes da gente começar o assunto da conversão, eu tenho reparado como a internet, ela oscila, né? E as pessoas, elas querem encontrar alguém que se adapte ao que elas pensam. Exatamente. E aí, quando não encontram, elas Exatamente. começam a atacar e fazer os haters e tudo mais. Eu vejo uma pessoa que se apropria muito bem dessa energia negativa dos haters e transmuta essa energia, que é o próprio Pablo Marçal, cara. Sim, isso é verdade. Ele Impressionante. transforma a energia do hater pra ele. Pra ele, Muito a favor louco dele. isso. É. Agora, Olha só como o Vic Vanilla, ele está um passo na frente de muitos. Muitas pessoas acreditavam que ele iria odiar e ser contra, são as que ele mais observa. Preste bem atenção. antes da gente começar, eu quero até deixar uma coisa bem clara aqui, que eu ia deixar até pra falar essa frase no final, Exatamente. Pode mas falar, tem meu tudo a filho. ver com quem já tá aqui. E todo mundo sabe, a intolerância religiosa ela é crime. Com Crime. certeza. Crime. E todo mundo tem o direito de ter a crença que quiser. Exatamente. Sem precisar ficar se Sem justificando. precisar. Então, assim, Exatamente. se você quer ter o direito de ser do candomblé, de ser evangélico, de ser cristão, ser o que for, você tem o direito. Concordo. Você tem que se procurar e achar o que é melhor pra você. Exatamente. Então, Concordo plenamente. por que as pessoas estão criticando Vou explicar quando agora. você muda, entendeu? Mas antes, Cada um tem o direito de ser aquilo que quiser e bem entender. Se mudou de religião A para B, fique em paz. Desde que não venha cometer um crime ou algo do tipo, interromper, atrapalhar a vida dos outros, seja feliz. Para mim, quem quiser seguir direita, esquerda, para cima, para baixo, ser religião A ou B, para mim tanto faz. O que interessa é se a pessoa não vai trazer males a terceiros. Esse é o principal, o que eu mais me incomodo nesse momento. de falar sobre isso, é legal falar sobre a sua conversão, né? O porquê, O como é que é porquê. isso, Então, né? começou assim. Você sabe que... Agora, pra você que está me assistindo, inclusive... porque estão falando de você na igreja, estão falando... Chame agora o grupo da sua igreja, eu quero que você testemunhe o meu testemunho. Isso daqui é uma das maiores estratégias de cavalo de Troia para entrar nas igrejas. E tem muita gente que vai cair nessa e vai convidar ele para testemunhar. Escuta o que eu tô falando. Isso daqui é muito sério. Porque senão não vai servir de muita coisa. E talvez possa ajudar outras pessoas que estão nos assistindo. Então compartilhe esta live no grupo da sua igreja, no seu grupo de familiares ou da sua religião que você segue. Porque eu vou dar um depoimento muito importante. Abrir o chat? Abri. Abre rapidinho aí pra gente. Porque é muito importante pra gente deixar isso como legado na internet, né? É muito importante pra mim deixar isso como uma vivência que outras pessoas podem estar passando por esse desafio e por medo de retaliação às vezes não se pronunciam. Então eu vou falar agora um pouco da minha conversão. Tudo bem. Eu vou tentar resumir um pouco a minha história espiritual. Todo mundo já conhece a minha biografia, né? Eu sempre fui um pesquisador, sou teólogo, enfim, passei por... Peraí. Agora é teólogo? Ô Vic, bom, eu entendo que você
estudou muita coisa, agora é teólogo? Bom, é um pouco incoerente com outras palavras. Por vários ritos, várias religiosidades, à procura do meu eu, à procura da minha identificação com Deus. E desde muito cedo eu fui criado para que eu sempre me afastasse muito do cristianismo. Apesar de ter sido iniciado na Rosa Cruz desde 2016 e ter aprendido muito no movimento espírita quando eu fiz parte, eu nunca fui totalmente tocado pelo cristianismo antes de entender algumas verdades que eu precisei estudar para chegar. Então eu precisei fazer um esforço em direção ao Cristo. Não é assim, vai numa pregação, vai hoje numa igreja, tá convertido. Não, eu tenho 16 anos de estudo em pesquisas de misticismo, de ocultismo, de teologia, de história das religiões, de mitologia comparada, inclusive de Bíblia, tanto da Torá, do Tanar, que sai da minha herança judaica, como do Novo Testamento. Então não é de uma hora para outra a minha conversão. E não é por conta de uma performance, uma necessidade, até porque conforme... Agora uma coisa, eu vou deixar enfatizado também que eu não tenho nada contra a pessoa do Vic Vanilla, viu? Inclusive eu sempre fui um dos que comentaram muito sobre ele e sempre manteve o respeito. E nunca tive um ataque pessoal, né? Não, e nem pretendo, em momento algum. Só que as palavras dele, nesse contexto, se demonstram um tanto contraditórias a outras coisas que ele trouxe já no seu passado. Porque ele sempre se demonstrou uma pessoa voltada para o lado ocultista e que, inclusive, tem até vídeo dele falando que não tolerava que uma pessoa tivesse um contato com um cristão. Quem era iniciado por ele não poderia ter contato com um cristão, a não ser que a pessoa já tivesse tido algum contato. Aí agora ele vem e diz isso em um espaço de 2 a 3 meses, totalmente contraditório. Em 2, 3 meses você não tem um estudo que vira uma chave na tua cabeça. Porque isso daí, ele disse ainda nesse ano. Nesse ano ainda ele falou isso daí, que não tolerava quem é iniciado com ele estar junto com um cristão protestante. E agora, peraí, por que dessa mudança tão drástica? Será que é por conta daquilo que ele falou sobre a questão da política? Será que é por conta de ele querer abrir uma nova instituição religiosa? Ou ele tem algum objetivo que a gente ainda não entendeu? Como você pode ver, eu tenho uma empresa. Eu não preciso de dinheiro de fiéis. Tanto que a igreja que a gente está criando, que está em vias do CNPJ e do estatuto, ela é sem dízimo, ela é não dizimista. Doa quem quiser, dízimo não é um imperativo, uma obrigação que vai ter a nossa igreja. Bom, um ponto aí que vai chamar muita atenção de muitos fiéis que estão revoltados com isso. Dízimo, as pessoas vão focar justamente nessa instituição. Agora, uma possibilidade, eu vou presumir aqui, supor, especular, eu sou bem assim repetitivo, que tem gente que não entende quando a gente fala alguma coisa, né? Será que porventura ele não vai tentar alcançar um poder para ter estabilidade? Porque é o seguinte, antigamente os ricos não queriam se envolver tanto com política, tinha amigos políticos, mas não se envolviam com política. E por que da noite pro dia nós estamos vendo um monte de políticos se envolvendo, um monte de ricos se envolvendo com política? É simples. Porque vocês viram o que aconteceu com alguns ricos, por exemplo, do agronegócio que apoiaram o Bolsonaro? O que aconteceu? Multa de 100 mil reais por hora. Então vocês estão entendendo, né? Estão entendendo agora? Então, eu não preciso de convencer ninguém de internet ou de tentar transformar a mente das pessoas ou de lobotomizar as pessoas, que é o que muitos líderes religiosos fazem, e não só do cristianismo. Tem gente que faz isso em matriz africana, ser desprezível existe em todas as religiões. Então eu não preciso disso. Felizmente hoje eu tenho 2 empresas, sou uma pessoa consolidada, uma pessoa próspera. O motivo da minha conversão tem fatores transcendentais que eu vou apontar agora. Então, Pedro, da última vez que eu fui lá no Salada, a gente conversou muito sobre Jesus. Falou muito sobre cristianismo. E naquela época eu lembro que eu cheguei a comentar sobre a não historicidade do Jesus. Que eu não acreditava num Jesus histórico, mas sim um Jesus simbólico, um Jesus arquetípico.
Isso, né? inclusive lá deu um corte muito bom ali que você falou, que Jesus não existe. É, exatamente. E isso é muito foda, assim, porque você mexe com o dogma das pessoas, É. né? Porque tem pessoas que creem muito em Cristo, Exatamente. sabe? A provocação. Você, que era uma pessoa que sempre falava, Cristo não, histórico não existiu, Cristo não existiu. Aí de uma hora pra outra você vira cristão, Impacta, né? impacta. Ainda mais É. que você não é só uma pessoa que é pública. Você tem seguidores que acreditam na tua fé, Sim. seguem a tua fé. Sim. De repente sim. a tua fé muda, como é que é isso? Então, aí é que está. Vai parecer um pouco egoísta, mas eu não crio conteúdo para seguidor. Eu sou uma pessoa que estou na internet divulgando o que eu acredito. E existe um fator na psicanálise chamado plasticidade cerebral, que é a sua capacidade de analisar, comparar mitos, estudar narrativas diversas e elaborar o seu próprio cabedal de crenças a partir de um novo ponto de vista. E isso não deve ser algo que você se ampare mediante aprovação pública. Então, o fato das pessoas me seguirem deve ser por uma identificação delas comigo, não minha com o público. Eu não tenho necessidade de identificação. Bom, a questão de muitos influenciadores é justamente esta: a identificação. As pessoas interpretam no influenciador aquilo que elas gostariam de ser, verbalizar ou se colocar. Então, acaba se qualificando nisso. E por mais que ele tente fazer arrodeios, é exatamente isso. São com que as pessoas acreditam na sua maioria ou não. Porque senão não seria uma questão de espiritualidade. Espiritualidade é interna. Seria uma coisa de eu ter que provar algo pra alguém. De eu ter que formular minhas crenças de acordo com o que a mente pública acredita, porque de alguma forma são meus seguidores. Eu não tenho... Jesus não ficou preso nisso quando ele falou o que ele falou. Assim como não ficou Buda, assim como... Todos eles enfrentaram sistemas religiosos, escravagistas da época e dominantes. E, no entanto, falaram o que pensaram. Eu não sou obrigado a elaborar uma justificativa porque as pessoas anseiam ou porque elas querem. Quem estiver me seguindo e estiver atento ao meu conteúdo e quiser continuar comigo, vai continuar. Quem não quiser, vai procurar algo que se identifique. Então, por exemplo, na questão do templo, né, enquanto eu estava na senda do luciferianismo, né, foi feito muitos trabalhos de magia. Atendi deputados, atendi pessoas da política, atendi muita gente importante. Então, o fato de eu me converter em Cristo não é por uma questão monetária, porque senão eu ficaria onde eu fiquei, onde eu estava, que me renderia muito mais. Eu não precisaria me justificar na internet. Uma coisa, não todos, mas dependendo da linhagem que a pessoa for, quem é religião de matriz africana ou suas religiões co-irmãs, geralmente, dependendo da linhagem, a pessoa é muito rica. Isso daí é uma verdade. Dependendo da linhagem, a pessoa sempre é cheia da grana. Eu continuaria com o templo, fazendo o trabalho à torta direita, sem me preocupar com a ética disso, sem me preocupar com as imputações morais disso, depredando a minha espiritualidade, a minha saúde mental como estava acontecendo, e apenas sendo um fantoche das grandes corporativas, dos grandes empresários, dos lobistas, dos políticos. Então, a maior prova que eu posso dar de que eu não estou procurando uma conversão por conta de dinheiro é porque eu rentabilizava 7 vezes mais enquanto eu estava no templo. Eu acho que é poder E mesmo. hoje, eu fui tocado de tal forma pela verdade que eu mudei o meu aspecto, o meu ponto. Pra quem não tá acreditando no que eu estou falando, vou dar só um exemplo rapidinho aqui. Aquele famigerado pastor que mandou, no meio da pandemia, mandou um áudio pro Samuel Mariano falando: algum probleminha aí? Qualquer coisa nós mandamos 10 deputados. Vocês se lembram? Isso é prova do quê? Poder. Foram fechar uma igreja. O pastor disse: não vai fechar. Se fechar, eu mando 10 deputados aí de jatinho. Agora. Lá no Nordeste. Fechou a igreja dele? Não. No auge da pandemia. Poder. E ninguém foi lá confrontar. Nem STF.
ponto de vista. O que não significa que eu não encontre nada de misticismo no Novo Testamento ou de esoterismo. Pelo contrário, eu sou Rosa Cruz até hoje. Então, tem muita coisa no Novo Testamento. Opa, ele continua sendo Rosa Cruz. Maçonaria, não esqueça disso. A começar pelos 3 reis magos, que simbolizam as 3 fases da alquimia, a começar pelo Corpus Hermeticum, a começar pelo hermetismo, que envolvia a região da Alexandria, quando as primeiras comunidades estavam ali desenvolvendo os pergaminhos do Novo Testamento. Tem muito de misticismo, de cabalá, de esoterismo dentro do cristianismo, que eu não vou nunca virar as costas. Agora, seguia um padrão comportamental, religioso, que eu tinha antes, porque as pessoas... Essa questão do misticismo, cabalá que ele se refere, são esses paganismos que nós vemos aí, esses apóstolos atuais, implementando no evangelho. Isso daí pessoas querem, vai me desculpar. E eu não crio conteúdo para as pessoas se sentirem confortáveis no ego delas. Eu estou em Cristo e aceitei isso para minha vida porque eu estou pela verdade que eu encontrei. E que às vezes outras pessoas vão encontrar outras narrativas, outras verdades em outras religiões. E assim, se assim o fizerem, que fiquem à vontade para irem embora do meu... Ele tá falando calmo, de forma pausada. Nossa. Ele tá totalmente equilibrado. Conteúdo da minha página. Que Agora, o que eu não posso é ficar preso num grilhão numa opinião pública, entendeu? Eu te entendo perfeitamente. Tem alguns pontos aqui que eu quero pegar que eu achei bem legal. E principalmente essa parte da grana, que eu tenho até uma pergunta polêmica pra te fazer. Mas antes disso, pra entender um pouquinho, o que aconteceu? Como é que deu essa virada de chave? Você sonhou com Jesus? Você acordou e falou, putz, não quero ser mais... Porque já te taxaram como satanista. Depois você falou que não era satanista, que era luciferiano. O pessoal confunde, põe tudo no mesmo pacote. E você era o quê? Antes, porque o pessoal fala assim, Vic, mas e o judaísmo? O judaísmo, vou explicar agora pra galera que tá me assistindo. Do que você era? Não, eu vou explicar agora. Nem satanismo, nem... Esse ponto é interessante. Esse ponto, dobre sua atenção porque é importante. Vou explicar agora. O judaísmo, você não escolhe. Se você nasce por uma descendência materna, você é judeu. É isso que as pessoas não entendem. É isso que é a profundidade dessa live. As pessoas não entendem. Hoje a gente tem um analfabetismo funcional no país que cresce. As pessoas estão cada vez menos literárias e, o Chico. e cada vez mais envolvidas em comportamento de rebanho. Então o judaísmo, você não escolhe. Você tem uma conversão ao judaísmo, que eu já vou falar já, mas se você nasceu de mãe judia, você é judeu. Tanto é que existem judeus espíritas, existem judeus ateus, existem judeus de diversas religiosidades. Em Israel você tem uma porcentagem altíssima de ateus e são encarados pelo governo israelense como judeus, porque nasceram de mãe judaica. Jesus até fala sobre isso no Novo Testamento, da sinagoga de Satanás, que ele fala, vocês não são judeus. Porque para ele, judeu seria um comportamento ético que falta em muitos judeus hoje em dia. Então, por exemplo, se você pegar quem criou a bomba atômica, Oppenheimer, judeu de origem askenazi. Se você pegar a escola de Frankfurt, que falava contra Deus, preste atenção, você que está me assistindo agora, escola de Frankfurt, 1917. O pior é ter que assumir que ele tá certo nisso. De Theodor Adorno, Marcuse, Herbert Marcuse, Horkheimer. Marcuse, por exemplo, ele falava sobre a libertação do Eros, de todo mundo transar com todo mundo, para que a nossa sociedade é histérica. Então, segundo ele, as análises freudianas dele era a falta de transa, a falta de sexo. Em que ano isso? Isso em 1917, escola de Frankfurt. Recente. Entendeu? E era judeu. Então, judeu todo mundo é. Nasceu de mãe judia, é judeu. Se você pegar hoje na população brasileira, que inclusive tem descendência portuguesa, tem os sefarditas, tem os espanhóis, muita gente consegue reconhecimento judaico porque nasceu de mãe judia. Ou a mãe nasceu de vó judia, ou a avó nasceu de bisavó judia. Então, assim, a minha avó é de origem lituana. Eu tenho até uma desconfiança se eu tenho descendência também. Eu tenho uma desconfiança. Mas não vou afirmar aqui que eu sou judeu, não, pelo amor de Deus. E a mãe dela, judia, nasceu na região da Lituânia. Se for, tudo bem, mas eu querer me proclamar judeu, acredito em Jesus. Não tem o que eu fazer, não é uma coisa que eu escolho. É uma linhagem hereditária materna. Minha avó era Lydia Repsvirts, que é da região da Lituânia.
O meu pai também tem gene judaico, mas para Israel nem conta o lado paterno, mas o meu pai tem gene judaico, inclusive que se remonta à região do Levante. Eu trouxe os documentos, postei no meu story, que vem de 3.000 anos atrás, porque o cromossomo XY do homem ele varia pouco. Varia muito pouco. Então dá pra você procurar as raízes ancestrais da tua família tranquilamente em qualquer laboratório bom de genética. Meu pai era da região do Levante, da tribo de Arão, que eram sacerdotes, Coanim. Inclusive, olha a ironia, eu sempre fui sacerdote, né? Sempre ocupei essa posição. E Silvio Santos também, sabia? Silvio Santos era dessa mesma família. Então, tanto por mãe como parte de pai, eu era. Eu sou, né? Eu não consigo mudar meu sangue. E o que eu estava fazendo? Agora que o pessoal vai entender o porquê do cristianismo. Preste atenção agora, você que tá me assistindo. Chegou um momento que eu estava... Porque assim, pra você evitar dissabores em Israel, você faz a conversão. Então você já é judeu, tá? Você tem direito de morar em Israel, você tem direito de ter a nomenclatura de judeu. Mas, por uma questão de facilitar o processo, você faz como se fosse uma reconversão ao judaísmo. Você resgata os valores do judaísmo. Existe um curso preparatório que alguns rabinos dão aqui no Brasil. Eu caí na cilada, inclusive, de cair com um rabino que não é rabino. Eu fui descobrir depois. Ixi. Tem muitos. Mas é aí que tá. O cara tá lá ensinando e tal, tem as aulas... Pedro, juro por Deus, que a Hashem me leve agora, que Elohim me leve agora se estiver mentindo. Chega uma hora... Judeu, eles juram, viu? O protestante não, mas o judeu ele jura. Assim quanto o católico. Na conversão do judaísmo, que eles te fazem negar Jesus Cristo. Negar mesmo, você não pode. Lá em Israel existe uma coisa chamada Baidin, que é o tribunal judaico. São 3 judeus. 3 judeus ortodoxos. Você só é reconhecido pelo Rabinato de Israel ortodoxo se você falar, eu não creio em Cristo. Aí que me girou a pulga atrás da orelha. Eu falei, por que eu tenho que negar Cristo? Mesmo eu que não acreditava no Jesus histórico da época, mesmo eu que falava super mal, não sei o quê, eu sou um cara que eu não gosto de ser desafiado. Eu sou um cara que eu falo assim, mas por que eu não posso? Se Jesus teria nascido na região de Jerusalém e é judeu. Na minha opinião, pode até ser verdade o que ele está falando, não estou falando que é mentira. Mas o fato de ele ter dito já em outros vídeos, por exemplo, quando discordaram dele e falaram que o Marçal tinha feito o que fez, ele falou que não aceitava ninguém falar isso. E agora ele vem com uma conversa, porque ele foi enérgico ali, né? Ele vem agora com uma conversa assim, calma, tranquila, falando de uma forma bem... Meu irmão, aí tem coisa. Repito, com todo respeito à pessoa do Vic, não estou atacando ele, apenas questionando as informações. Eu acho que aí tem coisa. Judeu? Porra. Lutou contra os fariseus, contra o sistema escravocrata da época. Por que eu não poderia aceitar Jesus? Né? Inclusive surge essa questão de... Eu fui bitolado, marretado com isso na minha cabeça. Meu rabino sempre falava, judeu messiânico não é judeu. Judeu messiânico não é judeu. Mas porra, se o ateu é judeu porque nasceu de mãe judia, por que o cristão não pode ser judeu, já que Jesus era judeu, Yeshua? Eu fui procurar. E o que eu descobri me desmontou. E Yeshua falava muito sobre a sinagoga de Satanás, né? Que tinham judeus ali que não eram judeus. Israel teve 12 tribos. A tribo Judá é uma delas. Então você tem Davi, você tem Shlomo, você tem Salomão. Aliás, você tem Davi, você tem Shlomo. E depois, no decorrer da linhagem hereditária, supostamente você teria Yeshua HaMashiach, Jesus. Então, a tua conversão não foi nada divino. É protestante. Mas a tua conversão ao cristianismo, acreditar em Cristo, não foi uma coisa divina que veio. Foi uma coisa de estudo. Não, teve o apelo, teve a força espiritual também. Porque, por exemplo, existe uma coisa no cristianismo chamado batismo pelo Espírito Santo. O próprio João Batista disse... Ai. Agora vai começar a vir muitas coisas, porque assim... Segundo a linhagem protestante, o que é o batismo no Espírito Santo? Ou com o Espírito Santo? Bom, tem que explicar isso aqui primeiro.
A compreensão dentro do protestantismo é batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas. Línguas estranhas. Então, ele está se declarando já que faz parte desses. Meu irmão, isso aqui vai feder. Que ele batizaria as pessoas ali. Você que é cristão, assiste isso agora, por favor, para finalizar essa questão de batismo pelas águas, batismo pelo fogo. O batismo de João Batista, que ele praticava, era o batismo pelas águas. Então, esse batismo vem dos hebreus, que era a mikve, que todo judeu, quando vai se converter, ele tem que fazer a mikve. Você tem que entrar lá no poço artesiano, nu, né, depois de você fazer a circuncisão. Inclusive, eu tenho o documento assinado da minha circuncisão, porque eu já fui feito a circuncisão quando era pequeno. Então, o que eu fiz depois, quando eu ia me converter ao judaísmo? Eles fizeram um procedimento chamado Hatafá Dambrit, que é uma gota de sangue, Dambrit, para você fazer o Brit, a aliança. Então, meu órgão genital foi furado, foi feita uma oração ali, uma brachá, que refizesse aquela consagração da minha infância, já que eu não tinha mais o prepúcio, né? Depois disso é feita uma imersão nas águas, é a mikve. Então, essa tradição do João Batista de batizar a pessoa nas águas, isso vem do judaísmo. E isso... Só que João Batista falou que batiza com água para o arrependimento. E Jesus com o Espírito Santo e com fogo. São duas expressões. E a expressão batismo com fogo... A passagem que fala sobre limpar a eira e tirar a sujeira do que restou do fogo, junto com as parábolas que falam das obras serem passadas pelo fogo, e as que são de palha e madeira se queimam, e as que são prata, bronze e ouro permanecem, se enquadra justamente nisso. Consequentemente, vem do Egito. Amenófis II, por exemplo, foi batizado nas águas. Então não é uma tradição cristã, vem do judaísmo, e os judeus faziam o batismo pelas águas baseado numa tradição pagã do Egito. Então, eu não estou brigando contra João Batista. Daqui a pouco vai dizer também que o fato de ter templos veio também de uma tradição que era do... eu esqueci o nome lá, que gerou a Torre de Babel. Daqui a pouco vai vir isso daí também, né? Meu Deus do céu, uma torção para confundir as pessoas. Longe de mim, não tô brigando, até porque Jesus se batizou nas águas, mas... Ziggurat, lembrei o nome, que é aquelas pirâmides que em cima tem um templo lá em Simão. Tem algumas, inclusive, se não me engano, no Machu Picchu, ainda tem algumas, se não me engano. Mas o batismo pelas águas é para você se arrepender, haver um arrependimento e uma renovação, entendeu? Não é o batismo que vai te ligar com Deus. O batismo que vai te ligar com Deus é o que João Batista falou lá no livro de Mateus. Eu posso batizar vocês nas águas, mas aquele que virá batizará vocês pelo fogo e pelo Espírito Santo, que ele estava falando de Jesus. Jesus ia vir. Então o batismo de Jesus é o batismo pelo Espírito Santo. Não estou falando mal do batismo pelas águas. Digo que ele vem de uma tradição judaica, que vem de uma tradição egípcia. Historicamente é isso. O verdadeiro batismo é pelo Espírito. Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito. Quando João Batista falou sobre o batismo pelo fogo, fala que ele está com o que na sua mão? Com a pá para limpar. E Jesus veio para fazer isso, ele veio para limpar. Então o fogo é o que consome o que é impuro e o que acaba sendo ali desgastado. O Espírito Santo, que eu tive muito cedo na minha vida. Então eu sempre tive contato. Então você não se batizaria pelas águas? Não me batizaria, não tem problema com isso. Mas o verdadeiro batismo é pelo Espírito Santo. Mas você teria coragem de se batizar? Ai. Se Jesus testificou, o profeta João Batista falou e Jesus testificou também, ele confirmou sobre a evidência da pessoa ser batizada em águas, é porque um não isenta o outro, é necessário. Existem exceções, por exemplo, o ladrão da cruz, apelidado Dimas, tem pessoas que afirmam que ele é Dimas, né? Por isso que eu chamo apelidado. O apelidado Dimas, ele nem teve a oportunidade e ali recebeu uma promessa de ainda naquele dia estar no paraíso. Agora, complicado. Usar pelas águas mesmo? Claro! E vai fazer isso?
A igreja que quiser. Fica aí, ó. Não acredito. Sim, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com religião nenhuma, Pedro. Só que não é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é pelo Espírito Santo. Ah, não, mas aí se você quer ser batizado nas águas, você tem que crer. Repito, Jesus testificou do batismo nas águas. Ele falou para Nicodemos: se você não nascer de novo da água e do Espírito... Oh, meu Deus. Você tem que você lá ser batizado por um ser. Então, mas o João Batista não exigia crença pra você se batizar na água. Era um procedimento litúrgico pra você renascer e se livrar e se arrepender. É como se fosse uma coisa feita pra você ter a simulação do arrependimento. Não tem tanto poder espiritual como o batismo pelo Espírito Santo, pelo fogo. Tanto que Jesus, após ser se batizado nas águas, ele vê o Espírito Santo. Ele recebe esse sinal de aliança com o Espírito Santo. É isso que vale na vida de um ser humano. E isso é uma transformação na vida de uma pessoa, e eu já tive. Agora, se for importante para fazer o batismo nas águas, vamos fazer o batismo nas águas, não tem problema nenhum com isso. Inclusive, se a gente abrir a igreja, lá eu vou ministrar o batismo pelas águas. Mas não tem problema nenhum com isso. Se você for batizado pelas águas, você vai se arrepender de tudo que você já fez ali para trás? Arrependimento é uma tradução completamente errada do grego. Porque arrependimento, para nós, sociedade ocidental, remonta a culpa. Se você tiver culpa, você não tá arrependido. Se tiver culpa, você tá fazendo um jogo de interesses pelo ego. Eu quero me livrar de uma sensação de desconforto que eu tive, então eu me arrependo para poder me livrar da sensação de desconforto. Deus sabe que você é página nova todos os dias. Então... Jesus falou: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negar a si mesmo. O arrependimento é ligado a isso. Nós vemos diversas passagens. Por exemplo, o apóstolo Pedro chorou amargamente quando ele negou Cristo. Chorou amargamente. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,15, ele disse: esta é uma frase digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal. É necessário arrependimento. João Batista falava: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira? Olha, não existe conversão sem arrependimento. Isso daí é uma porta de entrada para um paganismo gospel, um paganismo protestante, porque não falta mais nada. Isso é puro paganismo que ele está ensinando aí. Repito, com todo respeito à pessoa do Vic Vanilla, mas isso é paganismo. Então, se eu falar em arrependimento no sentido de culpa, eu estaria sendo totalmente antiteológico e contra a palavra de Deus. Porque Deus é que sabe como ele escreveu a minha história. Eu não posso... Não, eu tenho que me arrepender todos os dias de todos os meus pecados, de todos os meus erros. Falar que me condenar por uma coisa que eu fiz no passado. Não faria novamente. Mas eu não vou me sentir culpado nunca pelo que eu fiz. Matei gente na feitiçaria, na magia negra. Sim, fiz demandas aí fortíssimas de magia negra. Vai confessando aí. E tudo isso que eu tenho, que são as minhas páginas velhas, é que permitem que eu escreva uma nova história. E agora, ó, você vai confiar na conversa de um cara que está assumindo que já fez isso? Você vai confiar? Eu não sei o que ele pode fazer com você ou comigo. Não sei, eu não confio. Você vai confiar de ir numa igreja de um pastor desse? Porque a minha Bíblia diz que o obreiro seja irrepreensível, marido de uma só mulher, da qual não se envergonhe. Se ele não sente vergonha também do seu passado, de ter feito trabalho que ele está confessando que tirou vida de pessoas, eu não confio. Você confia? Bom, é apenas uma pergunta. Então, se eu posso hoje escrever uma nova história e Deus está me dando essa graça e essa possibilidade, é porque eu tenho páginas velhas. Eu não posso simplesmente me tornar um demagogo e falar assim: não, eu me sinto culpado por tudo. Não, eu caio numa depressão sem volta. Que foi, em parte, o que aconteceu com o Daniel Mastral. Ele vinha sofrendo de depressão por muita coisa que ele se culpava. E culpa não é de Deus. Não significa que você não vai se transformar, que você não vai... Pelo contrário, a culpa é totalmente de Deus.
Aliás, não de Deus, deixa eu expressar melhor aqui. A culpa é proveniente do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não testificar, você está errado, você está errado, você está errado, você precisa se consertar, isso que você está fazendo não presta, essa sua postura é incorreta. Meu irmão, tem muita coisa que às vezes eu estou até falando em live, o Espírito Santo testifica no meu coração, ao meu respeito. Como que eu não tenho que ter culpa? Eu tenho que ter culpa sim, e arrependimento. A Bíblia nos declara que o fruto de arrependimento é algo que é louvável diante de Deus. O arrependimento é fruto do Espírito, a demonstração da conversão. Como que tu vem me dizer uma heresia dessa, rapaz? Pelo amor de Deus, não me mata de vergonha, não. É um paganismo gospel sobrenatural, um paganismo protestante. Não, rapaz, não me fala uma besteira dessa não, não me mata de vergonha não. Vai tomar novas atitudes. Não, você tem que se reformular. Mas eu não vou me batizar nas águas para me culpar por algo. Eu simplesmente estou deixando um passado para ter uma nova possibilidade espiritual. É isso que eu acredito. Olha agora, vocês viram a parte que eu até expliquei sobre a evidência do falar em línguas. Que ele falou que é batizado no Espírito Santo. Prestem atenção, a maior contradição dele agora. Que eu não tinha entendido. Eu já fiquei imitando. Nossa, minha mãe quase me deu um pau, hein, mano. Pessoa. Eu fiquei imitando, fui na Assembleia. Você foi? Imitando, que a minha mãe era. Hanara Samarai, ela canta as glórias. Respeito, né? Não, o que acontece é o seguinte: não é falta de respeito, porque esse negócio de falar em línguas é o maior teatro que tem. Não tem na questão da Bíblia nenhum momento que você coloca isso como implícito. No momento de adoração, mesmo no tabernáculo, mesmo lá os judeus lá, eles não colocavam isso como uma imposição para você cultuar e etc e tal. O que acontece nas línguas, nessa questão das línguas? Pode reparar que são sempre os mesmos fonemas. É sempre muito parecido. É sempre assim. Aí você pega o hebraico, por exemplo. Então isso é hebraico, muda o fonema. Bom, agora vem a questão. Se ele falou que muda o fonema, por que então agora ele se diz batizado no Espírito Santo? Sendo que o batismo no Espírito Santo é a evidência do falar em línguas. Contraditório, não é? Muito contraditório. Bom, mas comenta aí o que vocês acham disso. Eu vou ficando por aqui. O vídeo já está extenso. Comenta aí a sua opinião. Like se gostou. Um forte abraço. Fui.